Você acredita que existe coisa pior do que descobrir uma traição? Imagina só, você está grávida de 5 meses, vivendo numa cobertura em Nova York, casada com um bilionário da tecnologia, e de repente, pumba! Ele joga os papéis do divórcio na sua mesa de mármore e fala: tchau, querida. Já era. Mas aqui vem o plot twist que ninguém viu chegar. A mulher que ele achava que era só uma bonequinha decorativa tinha nas mãos o poder de destruir completamente o império dele. Como? Bom, isso vocês vão descobrir agora, porque essa história é de arrepiar mesmo. Preparem-se para conhecer a vingança mais elegante e devastadora que já aconteceu no mundo corporativo. E olha, não foi nem vingança, foi justiça pura. Então pega teu café, se acomoda aí que essa história vai te deixar de queixo caído do começo ao fim. Imaginem a cena comigo. São 8 da manhã numa cobertura luxuosa com vista para o Central Park. A protagonista da nossa história se chama Elara. Ela tá lá, grávida de 5 meses, fazendo vitamina pré-natal, com a mão descansando carinhosamente na barriga onde o filho estava crescendo. A vida dela parecia um conto de fadas moderno, sabe? Casada há 2 anos com Julian, o fundador e CEO da Nexus Innovations, uma empresa de tecnologia que valia mais de 150 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões com B maiúsculo. Julian era um desses caras que aparecem na capa da revista Forbes, entendeu? Visionário, carismático, o tipo de homem que quando entra numa sala, todo mundo para olhar. E a Elara? Ela era a esposa perfeita, formada em história da arte, organizava a vida dele, cuidava das casas com um gosto impecável, e sempre aparecia do lado dele nos eventos com um sorriso radiante. Mas naquela manhã de terça-feira, tudo mudou. Julian desceu para a cozinha já vestido com um terno que custava mais que um carro popular. Só que ele não estava sorrindo. O rosto dele estava fechado, frio, como uma máscara de gelo. Julian, ela falou, desligando o liquidificador, você acordou cedo para a viagem para Tóquio. Os planos mudaram, ele respondeu, seco como um deserto. Daí ele abriu a pasta de couro e tirou um envelope manila. Deslizou pela bancada de mármore até parar bem na frente dela. O que é isso? Ela perguntou, com um frio na barriga que não tinha nada a ver com a gravidez. Nossos papéis do divórcio, ele falou, como quem fala sobre o tempo. E uma cópia do acordo pré-nupcial que você assinou. Gente, imaginem o choque. A mulher grávida de 5 meses ouvindo isso do marido. O barulho do liquidificador ainda ecoava pela cozinha, como se o mundo não tivesse parado completamente para ela. Elara ficou encarando o envelope, depois o rosto dele, procurando algum sinal de que era brincadeira. Mas os olhos cinzentos dele estavam duros como aço. Julian, do que você tá falando? Eu tô grávida. A gente vai ter um bebê. O bebê complica as coisas, eu admito, ele disse, passando a mão no cabelo perfeitamente arrumado. Mas não muda o fato de que esse casamento acabou. Vou prover pro garoto, claro. Um fundo fiduciário generoso vai ser estabelecido quando ele nascer. Ele falava do filho como se fosse um investimento, um ativo que precisava ser gerenciado. Elara sentiu o sangue sumir do rosto. Uás, por quê? Foi alguma coisa que eu fiz? Tem outra pessoa. Um brilho de irritação passou pelo rosto dele. Vamos não complicar isso mais do que precisa, Elara. Isso não tá funcionando para mim. Eu preciso de uma parceira que seja minha igual, que me desafie, não alguém que só cuida da decoração da casa. O insulto foi como um soco no estômago. Tudo que ela tinha feito, todos os sacrifícios para criar um mundo perfeito onde ele pudesse construir o império dele, tudo reduzido à decoração de casa. Então você tá simplesmente me jogando fora. Ela sussurrou, a voz tremendo. Eu tô te dando um recomeço limpo, ele corrigiu, com um tom condescendente. O acordo pré-nupcial é bem claro. Você vai receber um pagamento único de R$1 milhão. O apartamento em Tribeca é seu, quitado. É mais que generoso para 2 anos de casamento. R$1 milhão. Para a maioria das pessoas seria uma fortuna. Mas para um homem que valia bilhões, era troco de pão. Era como uma indenização trabalhista. E o apartamento de Tribeca? Era onde ela morava antes de conhecer ele. Ele estava dando de volta algo que já era dela. A crueldade disso era de cortar o coração. Eu não quero dinheiro, Julia. Eu quero meu marido. Eu quero o pai do meu filho. Você tem até o fim da semana para sair da cobertura, ele disse, ignorando completamente o apelo dela. Minha nova assistente pessoal vai coordenar tudo com você. O nome dela é Sarafina Sterling. O nome ficou suspenso no ar. Sarafina Sterling. Elara tinha visto ela nas colunas sociais. Uma mulher afiada, ambiciosa,
de uma empresa de tecnologia rival, conhecida pela sua inteligência assassina e pela beleza de modelo. Tudo se encaixou com uma clareza nauseante. Quando Julian se virou para sair, a Elara finalmente reagiu com uma faísca de raiva. Você vem com isso agora, enquanto eu tô carregando seu filho. Ele pausou na porta, se virando ligeiramente. O olhar no rosto dele era de finalidade total, de desconexão completa. O timing é infeliz, ele disse, frio. Mas eu tô construindo um novo futuro, Elara. Você foi uma parte linda do meu passado. É hora de seguir em frente. E foi embora. A porta pesada fechou com um clique, deixando Elara sozinha na cobertura enorme e silenciosa. O vitamina que ela tinha feito continuava intocado na bancada. O sol ainda brilhava. A cidade ainda se movia. Mas o mundo dela, a gaiola dourada que ela chamava de lar, tinha acabado de ser despedaçada. Ela afundou numa cadeira, a mão protegendo instintivamente a criança que ainda não havia nascido. O peso frio e pesado do envelope na mesa era prova da sua nova realidade devastadora. Ela estava sendo apagada. As primeiras 48 horas foram uma névoa de lágrimas e descrença. Elara vagava pelos cômodos imensos da cobertura, cada objeto uma lembrança dolorosa de uma vida que não era mais dela. Os quadros que ela tinha escolhido cuidadosamente, os livros que ela tinha arrumado, até o ar que ela respirava parecia pertencer ao Julia. Ela era um fantasma na própria casa, assombrada pelas memórias de um casamento que tinha sido uma mentira. Julian foi implacavelmente eficiente. No dia seguinte, os e-mails da Sarafina Sterling começaram a chegar. Eram educados, profissionais e absolutamente gelados. Detalhavam cronogramas para as empresas de mudança, pediam para fazer uma lista dos pertences pessoais e falavam da cobertura como a propriedade. Elara se sentiu como se estivesse sendo despejada da própria vida por meio de um memorando corporativo. No terceiro dia, a tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria e silenciosa. Era o instinto de sobrevivência de uma mãe entrando em ação. Ela não era só Elara mais. Ela era protetora da pequena vida dentro dela. Julian podia descartar ela, mas ele não ia descartar o filho dos dois tão facilmente. Ela pegou o acordo pré-nupcial. As mãos dela tremeram enquanto lia o texto legal denso. O próprio advogado dela na época, um amigo da família, tinha aconselhado contra aquilo, chamando de punitivo. Mas Elara, cega de amor e confiança, tinha assinado sem pensar duas vezes. Julian tinha chamado aquilo de formalidade, uma proteção simples dos bens que ele tinha construído antes dela. Agora ela via pelo que realmente era, uma estratégia de saída. Foi projetado para garantir que, em caso de divórcio, ela saísse sem nada que fosse verdadeiramente dele. Mencionava ações, bens, propriedades, tudo intocável. Propriedade individual e separada dele. Derrotada, ela se encolheu no sofá, as luzes da cidade começando a piscar lá embaixo. Ela se sentiu pequena e impotente. E então uma lembrança surgiu, fraca como um sonho meio esquecido. Era do avô dela, Arthur Vance. Um homem de outra época, um investidor astuto e antiquado que construiu uma fortuna modesta baseada no instinto e na pesquisa meticulosa. Ele tinha desconfiado do Julian desde o começo, não porque Julian não tinha sucesso, mas porque ele era esperto demais, charmoso demais. Um homem que constrói um império no código pode esquecer o valor de um aperto de mão, ele tinha dito uma vez. Antes de morrer, poucos meses depois do casamento dela, ele tinha dado uma chave para ela. Era uma chave simples, antiga, de um cofre num banco pequeno e privado, Chandler e Associates. Não uma dessas grandes corporações. Isso é seu fundo para caso de emergência, ele tinha dito, a voz rouca da idade. Não para um dia chuvoso, mas para um furacão. Toda mulher precisa de uma fundação que homem nenhum pode abalar. Não conta pro seu marido. Não é da conta dele. É assunto dos Vance. Elara tinha descartado aquilo como a paranoia charmosa de um velho. Tinha colocado a chave na caixa de joias e esquecido dela até agora. Na manhã seguinte, ela não ligou para a empresa de mudanças. Ela ligou para Amélia Croft. Amélia não era amiga da família. Ela era a advogada de divórcio mais afiada de Nova York, uma mulher conhecida por desmantelar os egos de homens poderosos. Elara tinha ouvido o nome dela sussurrado com medo e reverência nos eventos de caridade. Senhorita Croft, meu nome é Elara Thorne, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Eu preciso da sua ajuda. O escritório da Amélia era o oposto do mundo do Julia. Cheio de madeira escura, livros encadernados em couro e um ar de poder silencioso e formidável. A própria Amélia era uma mulher na casa dos 50, com olhos azuis penetrantes e uma atitude sem besteira.
Ela ouviu atentamente enquanto Elara contava a história, o rosto não traindo emoção alguma. O acordo pré-nupcial é, como você disse, punitivo, Amélia afirmou depois de revisar o documento. Os advogados do Julian são os melhores tubarões que o dinheiro pode comprar. Desafiar isso de frente vai ser uma batalha longa, sangrenta e provavelmente inútil. Ele se protegeu perfeitamente. O coração da Elara afundou. Então é isso. Eu simplesmente aceito o acordo e desapareço. Eu não disse isso, Amélia disse, um sorriso pequeno brincando nos lábios. Eu disse que não podemos desafiar de frente. Isso significa que precisamos de uma alavanca que ele não sabe que temos. Você tem alguma? Elara respirou fundo e colocou a chave velha na mesa de mogno polida. Meu avô me deixou uma coisa. Ele me disse que era assunto dos Vance. Eu não olhei desde que ele morreu. Os olhos da Amélia se iluminaram com curiosidade profissional. Vamos descobrir o que o Sr. Vance tinha em mente. O cofre no Chandler Associates era frio e silencioso. O gerente do banco, um homem idoso chamado Sr. Peterson, lembrava do avô dela com carinho. Ele as levou para uma sala privada enquanto um segurança trouxe uma caixa de metal comprida. A mão da Elara tremeu quando ela girou a chave. A tampa abriu com um sibilo suave. Dentro, aninhado numa cama de veludo desbotado, havia um único portfólio de couro grosso. Não tinha dinheiro, não tinha joias, só documentos. Ela abriu o portfólio. Em cima havia uma carta manuscrita do avô. Minha querida Eli, se você está lendo isso, eu provavelmente já parti, e rezo para que você esteja lendo por curiosidade, não por necessidade. Mas eu conhecia o homem com quem você ia se casar. Homens como Julian Thorne veem o mundo como uma série de ativos a serem adquiridos. Eu queria garantir que você sempre fosse mais que isso. Eu queria garantir que você fosse uma fundadora. Com a herança que deixei para você, não comprei títulos ou ações blue chip. Fiz um investimento em seu nome. Julian estava começando então, se batendo por dinheiro inicial para sua ideia, a Nexus. Ele fazia apresentações para qualquer um que quisesse ouvir. Ele me via como uma relíquia velha com bolsos fundos. Eu vi ele como um motor brilhante e impiedoso. Investi R$ 250 mil em seu nome. Não na empresa pública, mas na entidade privada antes da primeira grande rodada de financiamento. Essas não são ações ordinárias, Eli. São ações preferenciais da série A de fundadores, uma participação de 2%. Pode não parecer muito, mas numa empresa desse tamanho, é o tesouro de um dragão. Ele estava tão desesperado por dinheiro que provavelmente nunca registrou adequadamente a fonte no livro pessoal dele. Só o nome da empresa de investimento que usei como proxy. Ele não vai se lembrar. Mas os certificados são blindados. Essa é sua fundação. Esse é seu poder. Use com sabedoria. Seu avô amoroso, Arthur. Embaixo da carta estavam os certificados oficiais das ações, lindamente impressos, com relevo do logo original da Nexus e portando o nome dela, Elara Vance. Elara encarou os papéis, a mente rodando. 2%. Numa empresa agora avaliada em mais de 150 bilhões de reais, 2% não era só dinheiro. Valia 3 bilhões de reais. Mas mais que o dinheiro, as ações de fundador vinham com direitos de voto. Direitos de voto significativos. Amélia Croft pegou um certificado, a expressão uma mistura de choque e deleite predatório. Ela olhou para Elara, os olhos azuis brilhando com a emoção da luta. Elara. Ela disse devagar, a gravidade da situação afundando. Seu avô não te deu só um fundo para furacão. Ele te deu um raio. Elara olhou para baixo, para a barriga, um amor protetor feroz correndo por ela. Julian queria que ela desaparecesse. Ele queria apagar ela da vida e da empresa dele. Mas o avô, além túmulo, tinha garantido que ela não fosse só parte do passado dele. Ela estava tecida no próprio tecido da criação do império dele. O jogo tinha acabado de mudar. Armada com o conhecimento da herança, a postura da Elara mudou completamente. A vítima tremulinha tinha ido embora, substituída por uma mulher com propósito. Ela seguiu as instruções da Amélia ao pé da letra. Arrumou os pertences pessoais da cobertura, mas fez isso com um ar calmo e deliberado, não a pressa frenética de alguém sendo despejado. Ela se mudou para o apartamento de Tribeca, um espaço que agora parecia menos como um prêmio de consolação e mais como uma base de operações. Julian, enquanto isso, estava seguindo em frente com uma velocidade alarmante. Os tabloides já estavam fervilhando com fotos dele e da Sarafina Sterling numa gala, a mão dela possessivamente no braço dele. Os artigos que acompanhavam pintavam Elara como a garotinha simples do interior que não conseguiu acompanhar a ascensão meteórica do titã da tecnologia.
A equipe de relações públicas do Julian claramente estava trabalhando horas extras para moldar a narrativa, colocando ele como visionário dinâmico, e ela como a baixa lamentável mas necessária da grandeza dele. Cada manchete parecia um corte novo. Mas Elara, agarrando o portfólio do avô, sabia que a verdade era uma arma esperando para ser implantada. Amelia Croft marcou a primeira reunião de mediação num local neutro, um escritório de advocacia prestigioso no centro de Manhattan, com salas de conferência que pareciam mais salas de guerra. O ar estava denso com o cheiro de dinheiro e conflito iminente. Elara entrou com Amélia ao lado. Ela usava um vestido azul marinho simples mas elegante para gestantes. Era uma escolha deliberada, um lembrete visual do que estava em jogo, da criança que Julian estava descartando tão friamente. Julian já estava lá, flanqueado pelo advogado principal dele, Marcus Blackwood, um homem com reputação de ser uma marreta legal. Ambos exudavam uma aura de confiança suprema. Julian mal olhou para Elara, oferecendo um aceno seco como se para um estranho. Amélia, Marcus começou, a voz um rosnado baixo. Bom que pudemos nos encontrar. Meu cliente é um homem ocupado, então espero que possamos acelerar isso. A oferta tá na mesa. É generosa. Assina os papéis e a senhora Thorne. Em breve senhorita Vance de novo, pode começar a vida nova. Amélia sorriu, um sorriso fino e perigoso que não chegou aos olhos. Marcus, nós dois sabemos que generoso é um termo relativo. Para um homem que acabou de fechar um acordo de 30 bilhões com o Pentágono, 1 milhão é o que ele encontra no bolso do sofá. Julian se mexeu na cadeira, irritado. Esse era o acordo, Amélia. Elara entendeu os termos quando assinou. Isso é perda de tempo. É mesmo, Julian, Amélia disse, o olhar travando nele. Vê só, não estamos aqui para contestar o acordo pré-nupcial. Concordamos que é um documento bem minucioso. Estamos aqui para discutir a distribuição equitativa de um ativo que não foi incluído nele. Marcus Blackwood zombou. Impossível. Eu mesmo redigi esse acordo pré-nupcial. Ele cobre todos os ativos, atuais e futuros, reais e intelectuais. Não há brechas. E ainda assim, Amélia continuou, a voz suave como seda. Vocês parecem ter perdido algo. Algo adquirido pela minha cliente antes do casamento com o Sr. Thorne. Um ativo mantido no nome de solteira dela, Elara Vance. Julian finalmente olhou para Elara, um lampejo de confusão nos olhos. Ele estava vasculhando a memória, tentando descobrir o que ela poderia ter possuído que seria de qualquer importância. Uma pequena coleção de arte, algumas joias de família. Ele não conseguia pensar em nada. O que quer que seja, é dela, Julian disse com desdém. Não tem nada a ver comigo. O que é isso? Uma extorsão. Marcus rosnou. De forma alguma, Amélia disse, inclinando-se para frente. Isso é um simples esclarecimento. Estamos aqui para rejeitar formalmente a oferta de acordo de vocês. Ela é lamentavelmente, e eu diria até insultantemente, inadequada. Marcus Blackwood bateu a caneta na mesa. Com base em quê? Vocês não têm base. O acordo pré-nupcial é incontestável. Amélia se recostou na cadeira, a imagem da calma. Ela não levantou a voz. Não precisava. Nossa base, ela disse, os olhos brilhando com fogo contido, é que minha cliente não é uma devedora buscando um acordo. Ela é uma acionista principal da Nexus Innovations. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Julian encarou, a boca ligeiramente aberta. Por um momento, ele pareceu genuinamente perplexo. Então ele soltou uma risada curta e afiada de incredulidade. Uma acionista? Do que vocês estão falando? Ela comprou algumas ações no mercado aberto com a mesada. Isso é fofo, Amélia, mas é irrelevante. Não estamos falando de um punhado de ações ordinárias, Julian, Amélia disse, a voz caindo para quase um sussurro, forçando-os a se inclinarem para frente. Estamos falando de uma participação significativa pré-IPO. Ações de fundador. A expressão presunçosa do Marcus Blackwood sumiu, substituída por uma inspiração súbita e afiada. Ele era um advogado corporativo. Ele sabia o que essas palavras significavam. Ações de fundador eram o santo graal. Vinham com poder, com direitos de voto, com um lugar à mesa. Julian, no entanto, ainda estava se atualizando. A mente dele estava correndo, peneirando anos de registros financeiros, rodadas de financiamento e reuniões com investidores. Isso é impossível, ele finalmente gaguejou, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Eu conheço cada um dos meus investidores iniciais. Os nomes estão gravados no meu cérebro. Seu nome nunca esteve nessa lista. Não,
Elara falou pela primeira vez, a voz clara e forte. Meu nome não estava, mas o do meu avô estava, Arthur Vance. O reconhecimento nasceu no rosto do Julian, seguido por uma onda de horror crescente. Ele se lembrou, uma lembrança nebulosa de um velho empoeirado, o avô da então namorada, concordando em investir R$ 250 mil através de algum fundo familiar obscuro. Era dinheiro inicial, desesperado. Ele tinha ficado tão focado em conseguir os grandes capitalistas de risco que mal tinha prestado atenção, descartando aquilo como um empréstimo familiar pitoresco. Ele nunca tinha conectado isso com a Elara. Nunca imaginou que o velho seria tão esperto a ponto de estruturar o negócio de tal forma. Arthur, ele sussurrou, o nome com gosto de cinza na boca. Ele investiu a herança dele por mim, Julian, Elara disse, encontrando o olhar chocado dele sem piscar. Em meu nome, Elara Vance. Marcus Blackwood já estava pálido. Que porcentagem estamos falando? Ele perguntou, a voz tensa. Amelia Croft se permitiu um sorriso genuinamente triunfante. Ela se levantou, alisando o blazer. Não vamos discutir porcentagens hoje. Só queríamos deixar nossa posição clara antes de recusar a oferta de vocês. Estaremos enviando a documentação oficial para revisão. Ela se virou para Elara. Terminamos aqui. Enquanto elas saíam da sala de conferência, deixando os dois homens sentados em silêncio atordoado, Elara sentiu uma onda de poder que não sabia que possuía. Não era sobre o dinheiro. Era sobre o olhar no rosto do Julian no momento em que ele percebeu que a mulher que tinha descartado como mera decoração era, na verdade, parte da fundação sobre a qual ele se apoiava. Isso não era mais um acordo de divórcio. Isso era uma aquisição corporativa. O primeiro tiro havia sido disparado, e tinha atingido o alvo com precisão devastadora. As consequências da reunião foram uma tempestade de atividade frenética do lado do Julian. Uma nevasca de e-mails e telefonemas voou entre Marcus Blackwood e Amelia Croft. No começo, eles foram desdenhosos, exigindo prova dessa alegação ridícula. Então, depois que o escritório da Amelia enviou por correio uma cópia autenticada do certificado de ações de fundador da Série A, o tom mudou drasticamente. Ficou de negociação forçada e agressiva. Julian está preparado para oferecer um acordo revisado, Marcus tinha rugido pro telefone para Amelia. Um resgate generoso das ações, 20 milhões em dinheiro. Ela assina um acordo de confidencialidade e vai embora. Amelia riu. Marcus, você não tá ouvindo. Minha cliente não tá vendendo. Por que ela venderia um lugar na primeira fila do futuro pelo preço de um ingresso barato no nariz de sangue? A oferta pulou para 50 milhões, depois 100 milhões. Cada oferta foi calmamente e imediatamente rejeitada. Julia não conseguia entender. No mundo dele, todo mundo tinha um preço. A ideia de que Elara não estava motivada por uma simples extorsão de dinheiro era um conceito estranho para ele, e o aterrorizava. Ele era um homem que gostava de controlar o tabuleiro, e tinha acabado de descobrir um fantasma sentado à mesa. A revelação oficial veio uma semana depois durante uma reunião preliminar de descoberta realizada na sede da Nexus Innovations. Julian tinha insistido no local, uma jogada de poder destinada a intimidar Elara e lembrá-la do mundo que ela estava perdendo. A sala de reuniões principal era uma catedral da tecnologia moderna, dominada por uma mesa obsidiana massiva e uma vista panorâmica do horizonte da cidade. Os membros do conselho da empresa estavam presentes via videoconferência numa tela gigante. Os rostos deles eram uma galeria de figuras poderosas e preocupadas. Julian queria testemunhas. Ele pretendia enquadrar Elara como uma chantagista. Ele se sentou na cabeceira da mesa, flanqueado por Marcus e toda a equipe legal dele. Seu sócio de negócios e COO, Davis Smith, um homem pragmático e sensato, sentou ao lado dele, a expressão sombria. Elara e Amelia entraram. Uma pequena delegação de 2 pessoas contra um exército, mas elas se carregaram com uma calma inabalável. Elara nunca tinha entrado naquela sala para uma reunião de negócios antes. Ela só tinha entrado ali para trazer um arquivo esquecido pro Julian ou para provar o catering para um evento da empresa. Hoje, ela estava entrando como proprietária. Vamos dispensar o teatrinho, Julian começou, a voz tensa de raiva controlada. Revisamos o documento que vocês mandaram. Enquanto investigamos sua autenticidade e as circunstâncias da aquisição, que parecem altamente suspeitas, beirando influência sobre idoso, estamos preparados, como um gesto final de boa vontade, para oferecer um resgate de 250 milhões. Ele disse o número como se fosse o resgate de um rei, uma oferta tão vasta que não poderia ser recusada. Os rostos na tela assistiam, intrigados. Amelia Croft simplesmente colocou a pasta de couro na mesa e a abriu com um clique. Ela não respondeu à oferta. Em vez disso,
Ela puxou uma cópia original prístina do certificado de ações e um prospecto detalhado preparado por uma empresa de contabilidade forense de primeira linha. Não haverá resgate, Julia, Amélia afirmou calmamente, deslizando os documentos pela mesa pro Davis Smith, ignorando Julian completamente. Como vocês vão ver, o certificado não é só autêntico, mas foi coassinado por você como CEO e pelo então CFO. A aquisição foi executada pelo fundo da família Vance, uma entidade legal de reputação impecável. Não houve influência. Foi apenas um investimento muito inteligente. Davis Smith pegou o certificado. Como um homem que vivia e respirava a estrutura da empresa, ele entendeu a importância instantaneamente. Os olhos dele se arregalaram. Ele olhou do papel para Elara, um respeito recém-descoberto nascendo no rosto. 2%, Davis murmurou quase para si mesmo. Série A de fundadores. Meu Deus! Julian bateu o punho na mesa. Isso é uma farsa. Ela não faz ideia de como exercer esse tipo de influência. Ela não sabe nada sobre essa empresa. Esse foi o momento que Elara estava esperando. Ela se inclinou para frente, as mãos dobradas calmamente na mesa. Ela olhou diretamente para a câmera principal conectando eles ao conselho. Você tá certo, Julia, ela disse, a voz uniforme e medida. Eu não conheço a empresa como ela é hoje. Não estive nas trincheiras com você. Mas meu avô me ensinou a estudar as fundações de qualquer coisa que você possui. Ela virou o olhar para os membros do conselho na tela. Eu sei que no último ano fiscal, Julian pressionou o conselho para adquirir a Auratech por 3 bilhões contra o conselho do CEO, Sr. Smith. Ela acenou respeitosamente pro Davis. A Aura estava à beira da falência, administrada por Sarafina Sterling. Sua tecnologia principal já é obsoleta. Pagamos um prêmio por uma empresa falida. Uma decisão que parecia mais pessoal que estratégica. Essa aquisição custou à empresa, até hoje, $500 milhão em custos de integração sem retorno discernível. Um murmúrio passou pelos participantes virtuais. Ela tinha feito a lição de casa. Eu também sei, ela continuou, a confiança crescendo, que o novo projeto do Julian, Quimera, está drenando fundos de P&D numa velocidade alarmante. É um projeto de vaidade, uma obsessão pessoal, e está tirando o foco dos nossos centros de lucro principais, os serviços de nuvem e as divisões de software empresarial que realmente mantêm essa empresa funcionando. Vocês estão alavancando nossa estabilidade para uma aposta de alto risco. Ela finalmente virou os olhos para o Julia. O rosto dele estava cinzento. Ela estava citando de relatórios internos usando dados e terminologia que ele achava que ela era incapaz de entender. Você diz que eu não conheço essa empresa. Ela disse, a voz agora soando com autoridade. Mas eu vejo uma empresa sendo dirigida pelo ego de um homem, não por princípios de negócios sólidos. Você me disse que queria uma parceira que fosse sua igual. Bem, parabéns, Julia. Você tem uma agora. Eu não sou a esposa que você está se divorciando. Eu sou Elara Vance, uma acionista fundadora da Nexus Innovations, e não estou aqui para pedir um acordo. Estou aqui para proteger meu investimento. A sala de reuniões ficou silenciosa. Os membros do conselho na tela não estavam mais apenas assistindo, eles estavam ouvindo. As expressões deles mudaram de curiosidade para contemplação séria. Eles não estavam olhando para uma esposa desprezada, eles estavam olhando para uma acionista importante e muito bem informada. Julian Thorne, o titã da tecnologia, o mestre do universo, se sentou mudo na cabeceira da própria mesa. Ele tinha pretendido envergonhar e dispensar publicamente a esposa grávida. Em vez disso, ela tinha entrado no templo do poder dele, calmamente se revelado como uma titã por direito próprio, e colocado a liderança dele em julgamento na frente do conselho inteiro. O equilíbrio de poder não tinha apenas mudado, tinha causado um terremoto sísmico bem no coração do império dele. A revelação da sala de reuniões mandou ondas de choque pelas fundações da Nexus Innovations. Julian Thorne, um homem que se orgulhava do controle absoluto, tinha perdido da forma mais pública e humilhante possível. Ele tinha sido superado não por um rival corporativo, mas pela esposa que tinha considerado indigna. A primeira reação dele foi raiva vulcânica. Ele se retirou pro escritório, uma suíte de canto ampla com a mesma vista da cobertura que tinha sido chutado. Ele varreu a mesa num rugido furioso, mandando monitores e bugigangas caras pro chão. Marcus Blackwood e Davis Smith o encontraram andando como um tigre enjaulado. Encontra um jeito de invalidar isso, ele berrou pro Marcus. Alega que ela coagiu o avô. Alega incompetência mental. Não me importo. Cava sujeira sobre Arthur Vance. Eu quero essas ações sumidas. Marcus,
pela primeira vez, parecia genuinamente abalado. Julian, não podemos. Minha equipe está cavando desde a primeira reunião. Os registros do Arthur Vance são pristinos. O homem era uma fortaleza. Cada I tem ponto, cada T tem risco. A trilha de papel é uma obra-prima. Desafiar isso seria acusar seu falecido sogro de fraude com zero evidência. Uma jogada que nos faria parecer desesperados e macabros no tribunal. Então compra ela, Julian estralou, se virando pro Davis. Líquida alguns ativos. Oferece $500 milhão, $1 bilhão, fala um preço. Davis Smith, normalmente tão deferente, se manteve firme. A lealdade dele era com a empresa, e ele via a fúria movida pelo ego do Julian pelo que era. Um risco. Julian, você ouviu ela? Isso não é sobre dinheiro. Ela não tá agindo como alguém que quer uma grana. Ela tá agindo como alguém que quer responsabilidade. E francamente, o conselho tá ouvindo. A palavra conselho foi como um balde de água fria. A raiva do Julian momentaneamente esfriou, substituída por um medo gelado. Os membros do conselho não eram amigos dele. Eram investidores. A lealdade deles era com o resultado final. Elara não tinha apenas atacado ele pessoalmente. Ela tinha atacado o acumen de negócios dele, apontando vulnerabilidades reais e tangíveis na liderança dele no projeto de tecnologia Quimera sobre o qual todos eles estavam privadamente preocupados. As consequências se estenderam para a vida pessoal dele. O relacionamento com Sarafina Sterling, que tinha parecido uma conquista emocionante, começou a azedar. Sarafina tinha se sentido atraída pelo Julian Thorne invencível, o imperador da tecnologia. Ela não estava preparada para ser a consorte de um homem envolvido numa batalha pública bagunçada pelo controle da própria empresa. Por que você não sabia disso? Ela exigiu uma noite no apartamento novo compartilhado, um espaço estéril onde ele nunca tinha posto os pés. Você me disse que ela era ninguém, uma coisinha simples que você estava descartando. Era, Julian rosnou. Isso é algum truque, um fantasma do passado. É um fantasma de 2% com direitos de fundadora, Julian. Sarafina rebateu. A mídia tá começando a pegar isso. Eles não estão pintando ela como uma esposa desprezada mais. Eles estão chamando ela de acionista furtiva. Minha aquisição da Auratech tá sendo questionada. Você me arrastou pro seu problema. A dinâmica de poder entre eles tinha mudado. Ela não olhava mais para ele com admiração estelar, mas com o cálculo frio de uma analista de risco. Ela tinha atrelado o vagão ao que pensou que era um trem-bala, só para descobrir que poderia estar indo para um descarrilamento. Enquanto isso, Elara, guiada pela Amélia, jogou a mão com paciência magistral. Ela não foi para a imprensa. Não vazou detalhes do divórcio. Ela se comunicou apenas através de canais oficiais, mandando perguntas para o conselho sobre relatórios financeiros e planos estratégicos. Cada pedido era educado, profissional, e sublinhava a posição dela como acionista significativa. Ela começou a ter almoços silenciosos com outros membros do conselho, um por um. Ela não falou mal do Julian. Em vez disso, ela fez perguntas inteligentes. Ela falou sobre a filosofia de investimento do avô, crescimento sustentável sobre expansão imprudente, transparência e valor a longo prazo. Ela se apresentou não como uma revolucionária tentando derrubar a empresa, mas como uma força conservadora tentando estabilizar um navio sendo balançado por um capitão volátil. Davis Smith foi o primeiro a realmente ver a mudança. Ele se encontrou secretamente com Elara num lounge de hotel silencioso. Ele tá perdendo, Davis admitiu, mexendo a bebida. Tá ficando paranoico, atacando qualquer um que questiona ele. O projeto Quimera é um buraco negro pro capital, e ele se recusa a cancelar porque vê isso como admitir derrota para você. A empresa é mais importante que o orgulho do Julian, Davis. Elara disse calmamente, a mão descansando na barriga agora bem proeminente. E o futuro dessa criança tá ligado à saúde da Nexus. Eu não sou a inimiga. Meu único objetivo é proteger o legado do meu filho e o investimento que meu avô fez no potencial dessa empresa. Davis olhou para ela, realmente vendo a mulher por trás das manchetes. Ela não era emocional ou vingativa. Ela era estratégica. Do próprio jeito, ela era tão implacável quanto Julia. Mas a crueldade dela era a serviço da estabilidade, não do ego. Ele percebeu que Arthur Vance não tinha apenas deixado uma fortuna para a neta, ele tinha deixado uma tábua de salvação para a empresa. As tentativas do Julian de revidar ficaram mais desesperadas. Ele tentou congelar as ações dela, alegando que o investimento inicial foi inadequadamente examinado. Os próprios estatutos da empresa, que ele tinha escrito, derrubaram isso.
Ele tentou convocar uma votação de emergência para diluir as ações de fundador, mas Davis Smith e dois outros membros-chave do conselho se recusaram a apoiá-lo, avisando que isso desencadearia um processo de acionista que eles certamente perderiam. Cada porta que Julian tentava abrir batia na cara dele. O império que ele tinha construído para ser sua fortaleza tinha se tornado sua prisão, e as chaves eram seguradas pela única pessoa que ele tinha mandado pro frio. Ele tinha tirado da Elara a casa, o marido e a dignidade. Mas ao fazer isso, ele a tinha forçado a encontrar uma força que ela nunca soube que tinha. O imperador estava se desfazendo, e o reino estava começando a procurar um novo governante. O ponto de ruptura veio na forma do relatório trimestral de lucros. Foi um desastre. As perdas da integração da Auratech foram piores que o projetado, e o gasto massivo de P&D do projeto Quimera tinha puxado os lucros para baixo em 30%. O mercado reagiu violentamente. As ações da Nexus despencaram, apagando bilhões em valor num único dia de negociação. O conselho não podia mais ignorar a escrita na parede. Uma reunião de emergência foi convocada. Não era uma mediação ou uma sessão de descoberta. Era um julgamento. A liderança do Julian Thorne estava em jogo. A atmosfera na sala de reuniões estava elétrica de tensão. Cada membro do conselho estava fisicamente presente dessa vez. Julian se sentou na cabeceira da mesa, mas ele não parecia mais um rei. Ele parecia cansado, cansado. O terno parecia pender do corpo dele, e a confiança carismática usual tinha sido substituída por uma raiva defensiva e quebradiça. Elara chegou com Amelia Croft, mas hoje ela também tinha Davis Smith caminhando ao lado. O alinhamento público dele com ela foi um golpe silencioso, um sinal claro para todos na sala de que o chefe operacional da empresa tinha perdido a fé no CEO. Julian começou a reunião com uma ofensiva desesperada. Isso é um ataque coordenado, ele começou, a voz tensa. Uma campanha de desestabilização liderada por uma ex-esposa vingativa e um funcionário desleal projetada para deprimir as ações e provocar pânico. Os fundamentos dessa empresa são sólidos. O projeto Quimera vai revolucionar a indústria. Catherine Reis, uma investidora veterana e a diretora independente líder do conselho, o interrompeu. A voz dela estava fria como gelo. Os fundamentos, Julia, são que você gastou 3 bilhões na empresa falida da sua namorada e queimou outro bilhão num projeto de estimação sem protótipo viável. O mercado não está em pânico. Está reagindo à sua liderança irresponsável. Estamos aqui para discutir um caminho para frente. E eu tenho um, Julian disse, se recuperando. Ele propôs um plano de reestruturação radical, vender 2 divisões lucrativas mas não essenciais para financiar o projeto Quimera e apostar tudo na visão dele. Era uma aposta de tudo ou nada, o último lance de dados de um apostador. A sala estava cética. Vender ativos estáveis para financiar um empreendimento de alto risco era a definição de insanidade corporativa. Então Elara falou. Ela não se levantou, não precisava da teatralidade. Todos os olhos já estavam nela. Concordo que um caminho para frente é necessário, ela começou, a voz um farol de calma na sala tempestuosa, mas deveria ser um caminho de estabilização, não um salto pro abismo. Ela acenou pro Davis, que começou a distribuir um novo portfólio para cada membro do conselho. Não era grosso ou chamativo. Era um documento conciso de 10 páginas. O que vocês têm na frente não é um plano radical, Elara explicou. É prático. Foi desenvolvido por mim, o Sr. Smith, e uma equipe de chefes de divisão sênior que estão profundamente preocupados com a trajetória atual da empresa. O plano era a antítese do Julia. Propunha suspender o projeto Quimera indefinidamente, realocando o financiamento para os núcleos de nuvem e divisões empresariais. Detalhava uma estratégia para salvar o pouco valor que podiam da aquisição da Auratech e depois baixá-la como perda, limpando os livros e restaurando a confiança do investidor. Finalmente, propunha uma nova estrutura de liderança. Essa empresa precisa de um líder que esteja focado na saúde dela, não no próprio legado, Elara afirmou, olhando diretamente para Catherine Reis. Portanto, estou usando meus direitos de voto completos como acionista da série A para fazer uma moção formal para remover Julian Thorne como diretor executivo, efetivo imediatamente. As palavras ficaram suspensas no ar, uma declaração de guerra. Julian saltou de pé, o rosto roxo de raiva. Você não pode fazer isso. Eu construí essa empresa. Você a fundou, Julian. Catherine Reis o corrigiu severamente. Mas ela é propriedade dos acionistas, e a senhora Thorne é uma acionista com direitos de voto preferenciais significativos. A moção foi feita. Amelia Croft anunciou nitidamente. Há uma segunda. Davis Smith levantou a mão. Eu secundo a moção.
Era uma rebelião aberta. Julian olhou ao redor da mesa, os olhos implorando, mas não encontrou aliados. Ele viu apenas o cálculo frio e duro dos negócios. Ele tinha se tornado um risco. O ego dele, uma vez seu maior trunfo, tinha se tornado veneno que estava matando a empresa que todos eles tinham jurado proteger. A moção perante o conselho, Catherine anunciou, é a remoção de Julian Thorne como CEO. Vamos votar agora. Todos a favor. A mão da Elara subiu. A mão do Davis Smith subiu. Uma por uma, como dominós caindo, as mãos dos outros membros do conselho subiram. Catherine Reis foi a última. A moção é aprovada, ela declarou, a voz ecoando na sala silenciosa. Julian, você está dispensado de suas funções. Acabou. No espaço de 5 minutos, Julian Thorne tinha ido de imperador a exilado. Ele ficou lá completamente derrotado, olhando para a mulher carregando o filho dele que tinha acabado de desmantelar o mundo inteiro dele. Ele não viu triunfo nos olhos dela, nenhum sorriso de gozação. Ele viu apenas uma força silenciosa e resoluta que ele tinha sido arrogante demais para reconhecer. Ele se virou sem mais uma palavra e saiu da sala de reuniões. A porta clicou atrás dele, o som pontuando o fim de uma era. A sala respirou coletivamente. Catherine Reis então se virou para Elara, uma nova pergunta nos olhos. A moção é aprovada, mas deixa um vácuo. O conselho propõe uma solução provisória. Precisamos de uma mão firme, alguém em quem os acionistas e funcionários possam confiar para executar esse novo plano. Gostaríamos de nomear Davis Smith como CEO interino. Davis acenou graciosamente. Seria uma honra. E Catherine continuou, o olhar fixo na Elara. Acreditamos que supervisão forte é necessária. Propomos a criação de um novo cargo, presidente do conselho. Um papel que guiaria a estratégia a longo prazo da empresa e garantiria que esse tipo de crise nunca mais aconteça. O conselho é unânime em pedir a você, senhorita Vance, para aceitar essa posição. Elara sentiu um chute gentil de dentro do útero. Ela olhou para os rostos ao redor da mesa, as pessoas poderosas que apenas meses atrás nem saberiam o nome dela. O avô não tinha apenas dado ações para ela. Ele tinha dado um lugar na cabeceira da mesa. Ele tinha dado um trono. Com uma voz firme que desmentiu a mudança monumental que tinha acabado de ocorrer, ela deu a resposta. Aceito. As semanas seguintes ao golpe da sala de reuniões foram um turbilhão de mudanças. O mundo dos negócios ficou atordoado com a notícia. Julian Thorne, o fundador visionário, estava fora. A narrativa da mídia mudou completamente. Elara não era mais acionista furtiva. Ela foi aclamada como a salvadora da Nexus, uma estrategista brilhante que tinha salvado a empresa dos caprichos egotistas do fundador. Artigos elogiaram a força silenciosa dela e o acumen de negócios meticuloso do avô. Julian Thorne, uma vez o queridinho do mundo da tecnologia, se tornou um conto de advertência. O caso dele com Sarafina Sterling implodiu espetacularmente. Com o poder do Julian sumido, Sarafina não viu futuro com ele e partiu, rapidamente pivotando para outro pretendente rico. Despojado da empresa, da amante e da adoração pública, Julian era um homem à deriva. O divórcio foi finalizado rápida e silenciosamente. Ele ficou com uma porção significativa da riqueza pessoal, mas tinha perdido a única coisa que realmente o definia, o império. Elara, como presidente do conselho, trabalhou incansavelmente com Davis Smith. Ela não se mudou para o escritório do CEO. Ela manteve o próprio, um espaço modesto mas elegante cheio de fotos do avô. Ela era um tipo diferente de líder. Ela escutava mais do que falava. Ela capacitou a equipe, promoveu uma cultura de transparência e priorizou a saúde a longo prazo da empresa sobre ganhos a curto prazo. O preço das ações da Nexus se estabilizou, depois começou a subir constantemente enquanto a confiança do investidor retornava. Ela não estava apenas protegendo o investimento, ela estava construindo uma empresa melhor e mais forte. 2 meses depois da votação, Elara entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz um menino saudável. Ela não deu o sobrenome do Julian para ele. Ela o nomeou Arthur Vance II. Ele não era um Thorne destinado a viver na sombra de um imperador caído. Ele era um Vance, o herdeiro de um legado de sabedoria, previsão e força silenciosa. Numa tarde de outono, algumas semanas depois, Elara estava no antigo escritório do CEO, que agora era do Davis. Ela segurava o bebê Arthur nos braços, balançando ele gentilmente enquanto olhava para a vista panorâmica do Central Park. Era a mesma vista da cobertura que ela uma vez chamou de lar. Mas parecia diferente agora. Não era mais um símbolo de uma vida que lhe foi dada, mas um testamento do futuro que ela tinha construído. Davis Smith veio e ficou do lado dela.
Ele é um menino lindo, Elara, ele disse suavemente. É, ela respondeu, a voz cheia de um amor profundo e pacífico. Ele é a razão de tudo isso. A empresa tá florescendo, Davis disse. O moral tá no mais alto em anos. Você conseguiu. Elara sorriu um sorriso genuíno e radiante. Não, nós conseguimos. E meu avô conseguiu. Ele só fez 30 anos antes. Ela olhou para baixo, pro filho, a mãozinha pequena dele envolvida ao redor do dedo dela. Julian tinha querido dar um fundo fiduciário para ele, uma simples transação financeira para absolver a culpa. Mas ela tinha dado algo infinitamente mais valioso. Ela tinha dado um legado. Ela tinha garantido o futuro dele não com uma esmola de um homem que tinha descartado eles, mas tomando o controle do destino deles. A mulher que teve o mundo despedaçado por papéis de divórcio numa mesa de mármore tinha ido embora. No lugar estava uma mãe, uma líder e a presidente de uma corporação multibilionária. Ela não tinha apenas vencido um divórcio. Ela tinha reconquistado a identidade, o poder e o futuro. Provando que às vezes a maior força é o tipo que o mundo é cego demais para ver até ser tarde demais. A história da Elara é um lembrete poderoso de que a verdadeira força nem sempre é barulhenta. É frequentemente silenciosa, paciente, e construída sobre fundações que outros ignoram. Ela se transformou de vítima de traição na mestre do próprio destino e do filho. Não era sobre vingança. Era sobre recuperar o poder e construir um futuro melhor das cinzas de uma vida que foi queimada pelo ego de outro. Ela provou que o oponente mais formidável é frequentemente aquele que você subestima. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa jogada final na sala de reuniões? Foi justiça ou a aquisição corporativa definitiva? Deixem suas opiniões aí nos comentários. A gente lê cada um. Se vocês ficaram emocionados com essa história de resistência e força subestimada, por favor, mostrem o apoio de vocês deixando um like neste vídeo, compartilhando com alguém que precisa ouvir que a própria força secreta é válida. E o mais importante, se inscrevam no canal para mais histórias da vida real inesquecíveis que vão deixar vocês na beirada da cadeira. Obrigado por assistirem até o final, galera. Até o próximo vídeo.